Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tudo bem comigo? Você está no canal Eduardo Souza, esse canal que tem por objetivo é, compartilhar, né, as minhas pregações que faço aos domingos e também as minhas leituras que faço mensalmente, tá certo? Eu resolvi criar esse canal não porque eu seja uma pessoa que lê para fazer trabalhos acadêmicos ou para demonstrar que é um intelectual. Não, na verdade, eu sou uma pessoa comum, que nem as outras, né? Que tenho ali meu trabalho diário, trabalho 8 horas por dia, de segunda a sábado, tenho família, tenho outras atividades e além disso, eu também reservo tempo para ler, né? Então esse vídeo tem por objetivo motivação. Aquelas pessoas que acham que por ter uma vida muito corrida, elas não podem parar para ler. Então esse canal tem também esse objetivo, né? De motivar, incentivar que as pessoas elas se abram para esse mundo da leitura. E esse mês eu estava pensando em falar sobre avivamento, porque eu li, né, esses livros aqui sobre avivamento. Talvez depois eu fale sobre algum deles, tá certo? E na sequência eu li esse outro livro, Girolamo Savonarola e a República de Florença. Aí foi que eu resolvi. Esse livro aqui foi tão impactante que eu resolvi falar dele isoladamente e depois eu falo desses outros livros sobre avivamento, né? O autor desse livro é Glauco Barreira Magalhães Filho e ele foi escrito pela Fonte Editorial, tá certo? Foi publicado pela Fonte Editorial. Aqui no início, o autor ele faz uma dedicatória do livro, né? Ele dedica a todos aqueles que, sob a perspectiva teológica e sem se comprometerem com a política partidária, não negligenciaram a evangelização como a missão maior da igreja, mas ainda lembram que a pregação também possui uma função profética, ou seja, né, dedicar a todos aqueles que reconhecem, que são conscientes que a igreja também tem esse papel profético no mundo em que nós vivemos. Não só a questão de pregar sobre a salvação, mas também apontar determinadas falhas ou determinados erros e apontar determinados caminhos, né, para que a sociedade institucional, digamos assim, siga também, tá certo? E Girolamo Savonarola, ele viveu muito dessa forma, né, ali em Florença. Mas na verdade assim, ele não nasceu em Florença, né? Ele nasceu em Ferrara, uma cidade da Itália, tá certo? Ele fazia parte de uma família muito rica, mas essa família, após perder, né, o avô dele, essa família entrou em decadência financeira, tá certo? Ele tinha nessa época 14 anos, né? Aos 23 anos, ele parte para Bolonha, sem avisar para os pais, né? Vai a pé de Ferrara até Bolonha, entra no mosteiro, e nesse mosteiro ele se aprofunda na Bíblia Sagrada e também ganha diversos títulos, a tal ponto de tentar voltar para Ferrara e ali exercer o sacerdócio, né? Mas, como diz aqui a história, o livro, ele não teve êxito nisso, né? Então ele teve que voltar para Bolonha. Ao voltar para Bolonha, ele sentiu o desejo de ir para Florença, certo? A cidade de Florença era uma cidade naquela época central, era uma cidade onde estava sendo exposto o que é chamado de auto-renascença, exposições artísticas das mais diversas possível, tá certo? Então ele sente o desejo de ir para Florença, e ele consegue ir para Florença. Mas sua primeira experiência com Florença não foi tão boa, porque ele chegando lá pregou de forma bombástica, a tal ponto do povo, né, das pessoas não quererem ele lá. Então ele volta para Bolonha, né, para o seu mosteiro antigo, até que o principal de Florença, né, que era Lorenzo o Magnífico, o convida de novo para voltar a voltar a Florença. E quando ele volta a Florença em 1490, lá ele entra no mosteiro de São Marco e ele se torna o prior daquele mosteiro, ou seja, o principal daquele mosteiro. E ele começa a pregar numa igreja lá de Florença. E a sua pregação também, a sua pregação começou a chamar o povo ao arrependimento, né? Diz o livro que os seus textos, as suas mensagens se baseavam muito no livro de Apocalipse. E quando ele chega lá, começa a pregar,
Lorenzo, né, pensa que ele vai logo visitá-lo, né, mas na verdade o Savonarola não faz isso, fica no mosteiro e depois ele justifica o motivo pelo qual ele não visitou Lorenzo. O motivo foi que ele dizia que um servo não cabe a um servo do Senhor se aliar a qualquer poderoso, porque isso poderia corromper, né? Isso poderia comprometer a pregação. E o Lourenço ficou ali meio que chateado, mas depois entrou em acordo e tudo, né? Se submeteu àquelas ideias ali de Savonarola, até porque ele era muito influente, as pregações eram muito, chamava muitas pessoas, tá certo? Ele traz um grande incômodo, né, quando ele começa a pregar continuamente, porque ele tratava tantas questões sociais como as questões morais, não só da igreja, mas da cidade, a partir de uma perspectiva religiosa, né, a partir de uma perspectiva cristã. Então ele pregava contra muitas coisas. Ele pregava, por exemplo, contra o abuso de cobrança de impostos, né, que servia só para o luxo da família Médici, né, e de seus parceiros e de seus aliados. Ele pregava contra transações fraudulentas, a avareza da classe mais rica, né, a ganância do clero daquela época. E ele também não só tinha essa mensagem, digamos assim, confrontativa, como ele também tinha, digamos assim, mensagens que prenunciavam determinados flagelos. Entre esses prenúncios estão, né, ele prenunciou a morte do Papa Inocêncio VIII, ele prenunciou a própria morte de Lorenzo, ele também prenunciou a derrota de Nápoles. Todas essas prenúncias foram feitas em apenas um ano. Né? Durante um ano ele fez essas prenúncias e depois elas todas se cumpriram assim como ele falou. E ele era um homem que não pregava somente às pessoas pobres, ele pregava para todos aqueles que vinham lhe ouvir, né? Ele não assim fazia acepção de pessoas, né? Ele era uma pessoa, digamos assim, muito contundente naquilo que ele falava, tá certo? Conta-se uma vez que ele estava a pregar, né? Aí uma mulher, ela muito rica, entra chamando a atenção de todo mundo, atrasada, com um chapéu muito esplendoroso, e ela faz isso por 3 vezes, né? Na terceira, ele já tinha chamado a atenção dela, na terceira vez ela o faz, mas ele já não a trata, né, com simplicidade, não a trata, digamos assim, com delicadeza. Tanto é que quando ela chega na terceira vez, né, chamando a atenção, tirando a concentração de todo mundo, ele diz assim: vejam, eis o demônio chega para interromper as palavras de Deus. Ou seja, ele não estava preocupado se a pessoa era rica ou era pobre, né, se ele teria que amenizar com as palavras. Ele simplesmente pregava, né, ali confrontativamente, seja para quem fosse, tá certo? E um dos fatos também muito conhecidos sobre a vida de Jerônimo Savonarola é conhecido como a queima das vaidades, né? O livro conta que fora feito, né, uma fogueira com mais de 10 metros de altura, né, ali com vários produtos, vários livros libertinos, né, vários materiais de vaidade, né, como diz aqui, artigos de vaidade, carta de jogos, materiais de aposta, perucas, roupas extravagantes, ou seja, a queima da vaidade era tudo aquilo que as pessoas tinham como penduricalhos, né, que atrapalhavam de certa forma a sua vida espiritual. Então foi feito uma fogueira com quase 18 metros de altura. E é interessante que isso também aconteceu até na Bíblia Sagrada, com o apóstolo Paulo, né, no capítulo 19 de Atos, a partir do versículo 18, né, Paulo pregando em uma cidade chamada Éfeso, e ali as pessoas amontoaram vários livros de magias negras, né, magias
de artes mágicas para queimar depois da pregação do apóstolo Paulo. E isso eu acredito que alegrava o seu coração, porque ele queria trazer os princípios que regiam a igreja primitiva para os seus dias, né? Mas assim, isso parece muito empolgante, mas para ele não era tanto não. Ele sentia que ali era a sua vocação, né? Mas ele sentia também um peso da responsabilidade. Ele tanto é que diz aqui que ele pregando, ele orava dizendo: "Fizeste de mim um homem controverso e que gera discórdias na terra. Já que nasci em Ferrara, o que tenho com Florença? Né? Se eu nasci lá, por que não me deixou lá? Por que o Senhor me trouxeste para cá, para Florença?" Mas no final da oração ele diz: "Eu estou à disposição." Né? Estou à disposição. Então era um homem muito compromissado com seus ideais, com as escrituras sagradas, né? Com o desejo ali de ver o povo voltado para Deus. E como eu tinha dito, né, ele fazia prenúncios, e entre esses prenúncios está o prenúncio da sua própria morte, do seu próprio martírio, né, que ele iria morrer. Então ele faz o prenúncio disso, tá certo? É interessante que o Papa, né, sabendo do reboliço que acontecia em Florença por causa de Savonarola, Jerônimo Savonarola, o Papa oferece um chapéu de cardeal. E ele rejeita esse chapéu de cardeal, dizendo que o único chapéu vermelho que ele ia usar era o chapéu de sangue do seu martírio, né? O chapéu de sangue do seu martírio. E assim rejeitando o cargo maior, né? Ali um cargo maior naquela estrutura religiosa. Talvez por causa disso Lutero, né, o tenha chamado, dito que foi um precursor da reforma, alguém que aplanou o caminho para que viesse ali a reforma protestante. Havia ou há muitas semelhanças entre Lutero e Savonarola, né, em relação às escrituras, em relação à justificação pela fé, né, em relação ao pensamento, como se um cristão deve se portar diante da política deste mundo. Então havia coisas semelhantes bem entre Savonarola e Martinho Lutero, tá certo? Aí Savonarola, quando chega aos 46 anos de idade, ele é preso, depois de algumas acusações, né? Depois que Lourenço também morre, ele de certa forma se enfraquece, ele é excomungado da igreja, como foi excomungado Martinho Lutero, né? Aí ele vai preso aos 46 anos de idade. Nesse período também ele é torturado, tá certo? E a morte dele foi por enforcamento. Ele chegou a morrer, né? Mataram, quer dizer, Savonarola enforcado, mas antes disso o torturaram, tá certo? E o seu corpo foi jogado no rio Arno, né? Lá em Florença. E é interessante observar que quando ele foi assassinado dessa forma, né, foi executado, na época Martinho Lutero já tinha 14 anos de idade. Então o que nós percebemos é que quando a reforma eclodiu lá na Europa, de certa forma, né, já tinha um terreno aplanado em alguns cantos, entre eles Florença, né, por causa da pregação de Savonarola. E Savonarola chegou a escrever um tratado político, né, onde ele falava que o Estado, digamos assim, ele deveria buscar um bem comum, deveria proporcionar ambientes que as pessoas buscassem a felicidade e, acima de tudo, proporcionar ambientes em que as pessoas buscassem as grandes virtudes. Tanto é que ele defendia, né, o culto a Deus, acreditando que o culto a Deus ali traria, digamos assim, faria com que as pessoas buscassem, né, mais virtudes, né, diante da sociedade. Também defendeu um governo civil. Ele defendeu também que poderia sim um príncipe só governar, mas só com o povo escolhendo, né, mas um só governando poderia trazer grandes problemas, porque esse príncipe ele poderia se tornar um tirânico, né? E uma vez se tornando um tirânico, ele dizia que era o maior flagelo que os homens podiam sofrer, era a tirania de um homem só. Então ele defendia um governo de certa forma civil, tá certo? E por fim,
esse livro ele termina com as considerações finais do autor, né, dizendo que o Savonarola ele foi uma espécie de exemplo de uma vida fértil pela fé, todavia com cooperação para a vida pública, né? Ou seja, não era uma fé restrita à vida pessoal de Savonarola, mas também influenciava, né, de certa forma, a vida pública. E é interessante que a gente não encontra Savonarola isolado nisso não. Na história da igreja nós vamos ver, por exemplo, John Locke, né, que defendia, que foi o pai do liberalismo político. Nós temos também William Wilberforce, que defendeu o fim da escravidão na Inglaterra, que também teve êxito, né? Também nós temos William Penn, que contribuiu para a noção de liberdade da consciência, tá certo? Temos também Roger Williams, cooperou para a separação de igreja e Estado, né? Nós temos o bem conhecido Martin Luther King, que defendeu, que foi morto por esse motivo de defender, digamos assim, os direitos civis dos negros lá dos Estados Unidos, tá certo? Nós temos também o William Seymour, né? Até depois eu vou falar sobre ele também um pouco. William Seymour, que defendeu o fim da segregação racial nos Estados Unidos, né? E por fim também nós poderíamos citar aqui milhares de exemplos, centenas de exemplos. Nós temos a Igreja Confessante lá da Alemanha, né, que tinha por figuras ilustres o Dietrich Bonhoeffer, né, que eram contrários às tiranias de Hitler e do nazismo. Então nós temos vários exemplos de pessoas que tinham fé, viviam com Deus, viviam para Deus, mas não deixavam de emitir, né, sua opinião sobre vários assuntos políticos, até o ponto de, baseados na fé, terem êxito, né, nessas propostas que faziam de maior liberdade, de não distinção entre as pessoas. Então temos todos esse nome, entre ele esse daqui, Girolamo Savonarola, ou Jerônimo Savonarola, que é um grande exemplo para para os nossos evangélicos, para os nossos protestantes, para os nossos cristãos dos dias atuais. E isso vai de encontro muito àqueles que defendem que o cristão ele deve ter sua fé somente no campo privado, somente no campo restrito, né? Os que defendem isso, é interessante que quando um teólogo liberal, o livro vai falar isso nas considerações finais, quando o liberal apresenta sua opinião, que é contrária a um dogmatismo, que é contrário a ideias já bem estabelecidas do cristianismo, aqueles que defendem que a fé deve ser somente no âmbito privado, eles citam esses liberais, né? Mas quando nós queremos trazer ideias que é da nossa fé, que podem naturalmente se alinhar ao pensamento de uma sociedade, as pessoas não, isso é questão de fé, elas querem isolar. Mas a gente vê que não é bem assim, né? Ou seja, nós temos também de ter espaço nos debates, na esfera pública, na esfera da sociedade, das esferas da sociedade, tá certo? E como eu aqui disse, o meu vídeo, né, na thumbnail aí, tem David Leonardo. O que é que tem a ver Savonarola com a Reforma e David Leonardo, né? Poucos devem conhecer por nome, mas eu acredito que de alguma forma as pessoas no WhatsApp, nas redes sociais tenham ouvido ou visto algum trecho, né, de uma passagem, uma mensagem desse pregador atual aqui do Brasil. Ele é muito conhecido, David Leonardo, né? E dizem também que ele é tipo o pregador dos artistas, né? Os artistas vão lá, o ouvem e tal. Então, quando eu li esse livro do Jerônimo Savonarola, que pregava numa cidade totalmente artística, aquela Florença, logo me lembrei dele, né? Do David Leonardo, mas com distinções abissais entre ele e Jerônimo Savonarola, porque o Jerônimo chamava as pessoas ao arrependimento. As pessoas, elas se dobravam diante daquilo que Jerônimo Savonarola pregava. Enquanto a pregação do Dave é uma pregação mais ligada ao sentimentalismo, ao emocionalismo. Então a gente vê como realmente necessitamos de pessoas que preguem a essas outras, artistas, intelectuais, entre outras, né? E não se envolvam e não se omitam
diante daquilo que as pessoas elas devem ouvir verdadeiramente. Era isso que ele não fazia, Jerônimo Savonarola, porque ele pregava o que verdadeiramente as pessoas tinham que ouvir, não o que elas queriam ouvir. Mas infelizmente os nossos grandes representantes, os nossos grandes pregadores, né? Eles estão mais interessados em atualizar, em contextualizar, né? Em amenizar, digamos assim, ou diminuir o pecado, a necessidade do arrependimento. Então, que nós possamos, né, ter mais pessoas, mais pregadores, semelhante a este homem, que não temia a morte, não temia as ameaças dos poderosos, né, mas que em nome da verdade pregava aquilo não que as pessoas queriam ouvir, mas aquilo que as pessoas deveriam ouvir, né? Então o meu vídeo é esse, recomendo a leitura desse livro, Girolamo Savonarola e a República de Florença, escrito por Glauco Barreira Magalhães Filho, tá certo? Então o vídeo fica é só isso, é só até aqui, tá certo? Que você que não é inscrito, você se inscreva, tá certo? Nesse canal. Se quiser compartilhar, compartilha, curtir, curte, discutir, discute, né? Aqui você tem toda a liberdade. Então é isso, até a próxima.